Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, a nossa proposta na tarde de hoje é exatamente fazer algumas reflexões a respeito do corpo físico. Em outras ocasiões a gente já comentou a respeito, mas é um tema sempre bastante importante, porque ele diz respeito às situações que vão se apresentando na nossa vida, principalmente na questão do envelhecimento, no surgimento das doenças, na superação das doenças, na forma com que nós encaramos a nossa própria rotina de vida, incluindo alimentação, descanso, cuidados, todas essas questões. E de imediato, já começamos com uma informação muito clara que a doutrina espírita nos dá, de que o corpo físico é uma dádiva divina. E dádiva aqui a gente entende como um grande presente, como uma grande bênção que Deus nos concede, este corpo físico. Vejamos então, o que nos diferencia dos espíritos desencarnados é justamente a presença do corpo físico. Ou, explicando melhor, esta vida que nós estamos aqui passando, que estamos experienciando, ela é mais uma etapa na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada reencarnatória. Já tivemos vidas anteriores, estamos tendo esta vida e ainda teremos muitas outras, até chegar o momento em que nós venhamos a alcançar a perfeição espiritual. E essa perfeição espiritual, entre outras coisas, tem como característica a integralidade do amor, a superação dos nossos vícios na totalidade, a aquisição de todas as virtudes. Então, isso mais ou menos assim, dá uma definição de como é a perfeição espiritual. Agora tem muitas outras questões que também fazem parte dessa questão espiritual. E aí então Deus vai nos concedendo as oportunidades que são essas vidas. Por quê? Porque como a própria espiritualidade maior nos esclarece no livro dos Espíritos, a oportunidade de aqui estarmos no plano físico, com um corpo físico nessa experiência, é uma oportunidade muito, digamos assim, muito grandiosa. Por quê? Porque é na experiência terrena, nos desafios, na própria vivência, que o espírito consegue evoluir de maneira mais rápida. Quando nós não estamos encarnados, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós também evoluímos. Evoluímos principalmente no campo do conhecimento, do estudo, da preparação para futuras encarnações, mas é realmente aqui nessa experiência de carne, nessa experiência que realmente nos desafia, é aqui que nós vamos testar como está a nossa evolução e, sobretudo, vamos fazer os processos de melhoria e de modificação. Na encarnação, também nos encontraremos, muitas vezes, com espíritos que já tivemos outras vivências. Espíritos que, em alguns casos, já conseguimos desenvolver laços de amor, laços de entendimento. Então, são aquelas pessoas que nós temos uma facilidade de convivência, aquelas pessoas que estão na condição de amigos, de amigas, e que a gente se sente tão bem como se ali estivesse um familiar. É como se a pessoa fizesse parte da família. Ao passo que também existe na encarnação os reencontros, mas os reencontros com as finalidades de harmonização, ou seja, com a finalidade de que aqueles espíritos consigam se entender, consigam se perdoar, consigam se ajudar. Então são aquelas experiências de encontros de pessoas que convivem conosco, as quais, por um processo às vezes de vidas passadas, que a gente não lembra momentaneamente, mas que a gente tem dificuldade até de estar perto da pessoa. A grande verdade é essa. Que bom se não for assim. Que bom se a gente já conseguiu, desenvolver um laço de harmonia com todos. Mas a nossa condição espiritual, ela ainda está avançando e é muito natural isso. Sendo que aquele familiar problema, aquele chefe problema, aquela pessoa que é a nossa pedra no sapato, assim, trazendo uma linguagem figurada bem clara,
Aquela pedra do sapato, na verdade, não é um castigo de Deus. É uma oportunidade que Deus está nos dando nesta encarnação para justamente nos harmonizar com aquela pessoa. Para nós estabelecermos um laço de amor, de não perseguição, porque muitas vezes esses reencontros já são reencontros que vão vindo de encarnação em encarnação e que chega um momento que isso tem que melhorar, tem que equilibrar, não é isso? Então, aí se apresenta a oportunidade. Então, é no plano físico, na vida material, que a gente evolui. Para estarmos na vida material, do que nós precisamos? De um corpo físico. Precisamos de um corpo físico. Para termos um corpo físico, fora aqueles métodos de inseminação artificial que são caríssimos, via de regra, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Tá, Renato? Mas tu veio nesse dia frio aqui, chuvoso, para dizer que para a gente nascer tem que ter um pai e uma mãe. Por que tu está falando isso? Quero chamar a atenção desse ponto, irmãos, pelo seguinte. Porque os nossos pais, mesmo que talvez a gente tenha algumas restrições, e que bom se não tiver, talvez se a gente tenha alguma questão mal resolvida, que bom se a gente não tiver, quem sabe a gente pode ter um trauma da infância, do abandono, de uma situação as mais graves possível. Por que eu estou trazendo isso? Que para estarmos no plano físico a gente precisa de um pai e de uma mãe. Porque esta lembrança da oportunidade que os nossos pais deram de aqui estarmos é para nós um motivo de gratidão. E este motivo de gratidão, muitas vezes, vai auxiliar a amenizar aqueles sofrimentos que esses espíritos, na condição de pais e mães, talvez tenham em algum momento nos propiciado. E que bom, não foi assim. Né? Mas então essa lembrança ajuda também a começar a amenizar o processo para ter um entendimento, para ter, quem sabe, um perdão, para resolver questões do passado. Tá, Renato, mas tu veio falar de corpo físico, de doença, e está falando de processos que envolvem os familiares. Sim, irmãos, porque a mágoa, aquelas coisas pesadas que a gente carrega, a gente vai conversar depois um pouquinho sobre isso. Isso também influi na nossa saúde. Isso também influi nos quadros de recuperação, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, gesto de gratidão por aqueles que nos propiciaram a vida. E aqui estamos, então, neste plano. Importante destacar, como tudo que provém de Deus provém com sabedoria, a nossa estada aqui na Terra não é uma estada ao acaso. Não é simplesmente aconteceu, estou aqui. Não, nós reencarnamos com propostas definidas para a nossa encarnação, com reencontros já estabelecidos, com o local que nós vamos ali estar inserido, com as nossas habilidades ou com as nossas limitações, né? Tudo isso já está programado no plano espiritual. Muitas vezes, quando o espírito tem evolução suficiente, ele faz o seu planejamento reencarnatório, com a supervisão dos mentores espirituais, e quando ainda não tem, os mentores espirituais desenvolvem este planejamento, que é justamente como o nome diz, planejamento, um plano para nós executarmos quando estivermos aqui na nossa experiência terrestre. Então não viemos ao acaso, então vamos lá, não nascemos na família errada, não nascemos no local errado, não estamos no local que não era para nós estar. A gente nasceu na família certa, ou a melhor que era para nós naquele momento. Nascemos com as qualidades e com as limitações que nos dizem respeito necessário para essa encarnação, mas o mais importante de tudo, é importante nós lembrarmos que as encarnações, as vidas sucessivas, elas vão se encadeando uma na outra, e uma é consequência da outra. Então, muitas vezes, a situação difícil da encarnação, dessa encarnação, tem a sua origem lá na encarnação anterior. Daqui a pouco a pessoa reencarna na miséria absoluta, na limitação total do recurso. Por quê? Porque muitas vezes, na encarnação anterior, ela teve a prosperidade. Mas a prosperidade que Deus concede não é a prosperidade para a ostentação, para o orgulho, para humilhar aquele que não tem. Pelo contrário, a prosperidade que Deus concede, não só na riqueza, na inteligência, nas habilidades, é justamente a prosperidade para trazer progresso para o meio.
para trazer conforto, para trazer consolo àqueles que estão à volta. E às vezes o espírito, ainda sem as informações, ainda tendo dentro de si muito forte o orgulho e o egoísmo, acaba por usar mal essa possibilidade, este empréstimo. Sim, irmãos, porque é importante a gente lembrar isso também. Quando nós estamos em uma encarnação, nós estamos com empréstimos. Nós somos usufrutuários das coisas. O nosso corpo físico é um empréstimo divino, que é o tema central da nossa reflexão. A nossa casa, o nosso carro, o nosso celular, são recursos que estão à nossa disposição temporariamente para o nosso exercício na encarnação. Por que temporariamente? Por que eu friso o aspecto temporal? Porque em algum momento, quando nós deixarmos o plano físico, terminando a jornada, nós vamos retornar para o plano físico. Alguns com 20, outros com 40, outros com 80 e assim por diante. Cada um no seu momento de retorno. Claro que alguns aí se atrapalhando e até voltando antecipado. Mas tem um tempo para nós ficarmos aqui. E quando voltarmos, o que vai acontecer? Nós vamos deixar tudo que é material no plano material. A casa, o carro. Mas eu não tenho casa, não tenho carro. Mas daqui a pouco eu posso ter um apego a uma panela de alumínio, daquelas bem tortas, sabe, velha. Não, isso aqui é coisa da minha avó. E aí fica. Não, isso aqui tem que guardar. São apegos. Apegos, apegos, apegos e apegos. E este apego, quando ele é exagerado, o que acontece? Imagina nós lá, tendo apego a alguma coisa, não pode encostar, não pode pegar, não pode arranhar, não pode bater, não pode quebrar, não pode usar. Não. Isso aqui é para quando chegar a visita. Não. Esse prato, essa travessa é para usar numa ocasião especial. Todo dia é ocasião especial, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quer usar? Usa, está ali para ser usado. Caiu, quebrou, não tem problema, junta os carros, bota no lixo. E vai seguindo, aproveitando as coisas, mas sem aquele apego, não pode encostar, não pode... Por quê? Porque isso é um exercício muito importante, preparando, inclusive, a nossa partida desse plano. Porque não raro, e aí os irmãos que trabalham na mesa mediúnica podem fazer essa confirmação, o que acontece? O espírito está apegado, já foi a óbito, está ainda preso na vibração material, indignado porque estão mexendo nas coisas dele, porque isso, porque aquilo, com questões materiais, numa revolta, já sabendo muitas vezes que morreu, mas não deixando ninguém mexer ou coisa parecida, ou pelo contrário, sofrendo pela privação que fez para conquistar aquilo, que não usufruiu e que hoje outra pessoa usufrui. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não usufrui das coisas. A gente tem que ter muito carinho com isso, muita atenção, usando os recursos que Deus dá para a nossa condição, porque às vezes se a pessoa não sei como é que chama agora, me faltou a palavra, é pão duro, sabe, mão fechada. Avarento, obrigado, mano. Avarento. Não posso gastar, não posso isso, não. Mas tem ali, não, vamos lá. O que acontece? A pessoa tem, mas é como se ela não tivesse. Ela tem, mas ela não usa. Então são reflexões, que isso vai trazendo para nós, de usar bem as coisas, de usar com sabedoria, de saber dividir, de saber entender os ciclos, uma coisa termina, vem outra, entender as mudanças, agora é assim, agora é assado, viver bem o que se tem em cada dia. Hoje é assim, mas amanhã, não, mas ontem, não, hoje, como é que é hoje? Vive bem hoje. Usa roupa nova hoje. Usa, quem sabe, aquele utensílio da cozinha hoje, usa, enfim, aproveita o tempo, aproveita a companhia. Aproveita a presença das pessoas na nossa vida. Estou fugindo do tema, mas tem. Se foi fugido, é porque deve ter alguma necessidade nessa área. Mas vamos voltar para o tema, então, que é o corpo físico. Então vai chegar um momento que a gente vai deixar esse plano. Bom, e aí o corpo físico? O corpo físico, ele vem de acordo com a necessidade da nossa reencarnação, da nossa encarnação atual, tendo também ligações com o passado. Consequências de situações passadas.
Então eu tenho problema respiratório, não fumo, mas tenho problema respiratório. Por quê? Porque às vezes, vamos falar do meu caso, eu vou falar de vocês, aquela área que está com limitação nessa encarnação, se não tem uma causa ali, a causa está na existência anterior. Então, as limitações que elas vêm conosco também faz parte da nossa necessidade reencarnatória. Mas, sobretudo, voltando ao corpo físico como uma dádiva de Deus, é importante nós destacarmos o que é o presente que Deus nos concedeu. Então, temos gratidão pelo nosso corpo físico. Ah, mas eu queria ser mais alto, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais gordo, eu queria assim, eu queria ter um olho verde e um azul ao mesmo tempo. Tem para tudo, né? E aí, temos gratidão pelo que a gente tem. Ah, Renato, não pode fazer plástica, então? Irmãos, eu vou dizer o seguinte, eu conheço pessoas que fizeram plástica e ficaram maravilhosas. Eu conheço pessoas que fizeram plástica e continuaram com o mesmo mau humor, continuaram pessoas chatas, entendeu? E não adiantou nada a plástica. Se vai fazer e vai se sentir bem, que ótimo. Beleza. Mas o principal está naquilo que a gente emana. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer do aparente comparado com o real. E o real é o que a gente sente. É a forma que a gente trata, é a nossa educação, é a nossa vibração, é o nosso posicionamento perante as coisas. Isso que vai dar a característica de nós sermos pessoas agradáveis ou não. Não que a gente tenha a obrigação de agradar todo mundo, mas se a gente puder agradar melhor, né? Mas bem, Cristo agradou todo mundo, então a gente sabe que isso também é limitado. O corpo físico ele é de acordo com a nossa necessidade. Gratidão pelo corpo físico. Não exercermos revolta. Ah, mas eu estou reclamando. Ah, mas isso tem que ser. Ah, mas da onde essa dor? Se veio, se chegou, é porque é necessário. Se veio com aquela limitação, é porque é um desafio e uma oportunidade para aqueles que estão envolvidos naquele quadro. E aí, então, sempre pedir a Deus entendimento, serenidade, fortalecimento para lidar de forma equilibrada com aquela situação, agradecendo aquilo que se tem e aproveitando a experiência que Deus nos concede no momento. Fazendo o quê? Um bom uso do seu corpo físico. E aí, quando se fala do corpo físico, nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, nós vamos ter o item cuidar do corpo e cuidar do espírito. E ali neste item, o que nos é trazido? Nos é trazido a importância que tem nós termos o equilíbrio do cuidado das questões materiais com o cuidado das questões espirituais. Então, nós somos um espírito em uma encarnação momentânea em uma vida física. Estando nós numa vida física, nós vamos nos preocupar com a manutenção da nossa vida física. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos nos alimentar, vamos buscar o conforto para a nossa família, vamos buscar da melhor forma possível as questões materiais, sempre com equilíbrio e, sobretudo, honestidade. Para nós sermos felizes, não precisa que outra pessoa fique infeliz. Senão, não funciona. Aí não vai fechar a conta. Então, temos o nosso progresso, a nossa evolução, buscando sempre equilíbrio. Ou seja, cuidado com as questões materiais, porque estamos no plano material. Mas também atenção com a nossa porção eterna, que é justamente o nosso espírito. Então, buscar para o nosso espírito equilíbrio, buscar entendimento, buscar harmonia. O que é que a gente está fazendo na tarde de hoje, todos nós? Estamos aqui buscando um momento de reflexão, um momento de oração, depois vamos receber a terapia do passe. E a gente sempre lembra, irmãos, que o passe, eu já falei isso há alguns meses atrás, que o passe é uma doação de energia que a gente recebe. E esta doação de energia, para ela ter o efeito que nós imaginamos, que nós gostaríamos, é importante que a gente esteja o quê? Receptivo. E o estar receptivo é estar acreditando que nós vamos receber, que nós vamos melhorar, que aquela energia que vai vir através de ondas invisíveis, se é invisível a gente não vai enxergar, aquilo vai estar no nosso corpo físico, se projetando também no nosso espírito. Em oração, em agradecimento, num momento especial. Ah, Renato, mas eu sentei ali na cadeira, eu entrei, não vi nada. Mas não é para ver, é para sentir. São exercícios que nós vamos fazer.
Ah, vou ficar de olho aberto para ver o que é que acontece. Não precisa. Se tu não é médio de evidência, tu não vai enxergar nada. Tu vai enxergar o plano normal, tu não vai enxergar os... Isso é importante. Porque às vezes a gente tem a tendência de só acreditar naquilo que a gente vê. De só acreditar naquilo que é palpável. Só que é o seguinte, todo mundo hoje tem um Deus. Alguém enxerga a onda saindo desse aparelho para ir lá para o outro? Não, ninguém enxerga a onda. Ele funciona, recebe um monte de informações sem a gente enxergar nada. Mas ali está a onda fazendo a transmissão. A energia sendo transmitida, a gente não enxerga. Se acontece um equipamento material, imagina uma questão espiritual. Então ali está, é a fé nossa, ali nos fortalecendo para que a gente receba esses frutos, receba esse equilíbrio. Mas avançando ainda mais, então, a terapia do passe também vai nos trazer equilíbrio, ajudando exatamente em nós cuidarmos do nosso espírito. E o corpo físico é uma dádiva. E aí é o nosso instrumento de trabalho para essa encarnação. Claro que com o passar do tempo ele vai ficando com as suas limitações naturais. E a melhor coisa que tem, mas eu posso falar agora de cadeira, a melhor coisa que tem é a gente envelhecer. Porque quando a gente, eu vou falar por mim aqui, vou dividir com vocês sabem que eu falo bastante dessas questões, eu gosto de aprontar e depois contar. Né? Então vamos lá. O envelhecimento, ele nos dá sabedoria quando a gente avalia situações. Quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo, quer resolver os problemas, quer se meter em tudo. Quando a gente vai ficando mais maduro, se a gente conseguir pagar o cartão no dia 10, já está bom, né? Já começou bem. Se conseguir pagar as contas, já está bem. Tá, mas tu não ia salvar o mundo? Não, por enquanto eu quero salvar aqui a minha pele. Tá, mas não é bom sonhar? Claro que é bom sonhar. Isso é parte, isso é uma etapa da nossa vida. E o sonho, ele vai, no processo da realidade, ele vai se transformando, vai se fortalecendo, vai se modificando. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, o corpo também envelhece. E aí a gente não tem mais, às vezes, aqueles ímpetos de sair fazendo, de sair discutindo, de sair... A gente começa a pensar mais. Quando a gente vai envelhecendo, a gente já tem experiência de vida suficiente para entender algumas situações. Para observar algumas situações e entender qual é o resultado que vai dar. Ah, mas é porque tu é médium, né, Renato? Não tem nada a ver com mediunidade. A experiência que a gente vive vai nos dando conhecimento para entender onde uma coisa começou e aonde ela vai terminar. Se o relacionamento da forma que começou tem chance de terminar. Se aquela pessoa com aquela conversa está dizendo a verdade ou está daqui a pouco aumentando um pouquinho ou fazendo uma outra situação que está trazendo ali um equívoco. A experiência vai trazendo isso. Então, à medida que a gente envelhece, o corpo se limita, mas o espírito, se ele aproveitou a existência no campo da observação, da aprendizagem, da reflexão, ele naturalmente vai alimentando a sua bagagem espiritual. E uma coisa importante, a gente falou de reencarnação. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve no campo do sentimento, no campo do conhecimento, isso é parte da nossa bagagem espiritual, que vai nos acompanhar nas futuras encarnações. Então, quantas vezes a gente vê, né, na mídia aí, a senhora analfabeta se formou aos 90 anos em Direito, que era analfabeta, estudou, né, se formou. E aí, algum desavisado vai dizer, e sempre vai ter um monte, vai dizer, mas o que essa senhora quer, se formou em Direito agora aos 90 anos, o que ela vai fazer? Ela se formou não para essa encarnação. Ela já fez o conhecimento para outra, porque esse conhecimento vai ser usado lá adiante. Então, cada vez que a gente busca uma habilidade, que a gente busca desenvolver algo em nós, aquilo ali é nosso patrimônio. Por isso, o incentivo de nós continuamente estarmos aprendendo, estarmos desenvolvendo habilidades, porque isso é nosso patrimônio. Vai nos acompanhar ali adiante. Tem algumas coisas que às vezes a gente sabe que a gente não tem nem ideia de onde é que veio. Por quê? Porque são frutos das encarnações passadas. Os conhecimentos já conquistados no passado. Fortalecimento espiritual já conquistado no passado. Porque também perante os desafios, cada vez que a gente supera um desafio, a gente naturalmente vai fortalecendo em nós a nossa força interior.
Cada vez que a gente se une a Deus, a espiritualidade maior, num propósito, numa busca de melhoria, naturalmente ali nós estamos também fortalecendo a nossa fé, que vai se refletir no futuro espiritual. E o corpo físico, então, é a nossa abençoada máquina para essa encarnação, que vai envelhecer, que vai ter as suas limitações, que vai sofrer os processos naturais da doença. Processo natural da doença. O nosso querido Chico Xavier nos esclarece. A doença é uma contingência normal em almas encarnadas. Ou seja, o nosso nível evolutivo, no nosso nível evolutivo, durante uma encarnação, naturalmente nós vamos passar pelo processo das doenças. Por quê? Porque a doença que se reflete no corpo físico tem sua origem aonde? No espírito. Na energia, nos pensamentos, na vibração, nas ações, nos sentimentos, e vai se refletir no corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico adoece, não é apenas o corpo que está adoecendo. Não é apenas um sinal de uma doença. Quando a gente começar a entender que aquela doença que está se manifestando é algo que tem origem no espírito, a gente vai começar a pensar e ver a doença de uma forma diferente. Ah, mas eu fiz o tratamento, fiz a cirurgia, e não deu certo. Ah, tentei isso, tentei aquilo e não curou. Tem algumas doenças que elas vão nos acompanhar nessa existência. É parte, né, do processo reencarnatório, é parte de experienciar situações de vínculo do passado. Porém, algumas outras que chega o tempo, né, que elas podem ser curadas, elas exigem muitas vezes mudanças. Mudanças de hábitos. Então, quando chega uma diabetes, quando chega uma hipertensão, é o quê? É o convite para mudança. Mudança no hábito da alimentação, mudança para exercer o processo da disciplina. Então, disciplina de não fazer aquilo, de ter aquela conduta, né, dentro daquela proposta médica. E aí vão chegando esses desafios, as mudanças necessárias, para a gente conseguir superar aquele problema ou ter uma vida mais longa. Entendendo que, se chega para nós, tem uma função educativa. Tudo que chega de dor, de desafio, tem para nós uma função educativa. Então, o nosso corpo físico, ele vai passar pelas doenças? Claro que vai. Isso é natural. Qual a origem das doenças? Os nossos sentimentos, o nosso comportamento. O que fazer, então, que é o que mais interessa, quando a doença chega até nós? Refletir, conversar com Deus e pedir para Ele, caso a gente não tenha resposta. Tem coisa que a gente já tem a resposta, a faz de conta que não sabe, não é isso? Não sei de vocês. Tem coisas que eu falo assim, mas por que isso? Mas lá no fundo eu sei por quê. Mas é um desafio, né, às vezes, de encarar a coisa de frente. Mas vamos dizer que a gente não saiba a causa, tem algumas coisas que a gente realmente não tem o conhecimento. Conversar com Deus, meu Deus, me dá um entendimento do porquê dessa doença, me dá um fortalecimento para eu passar por isso com resignação, me dá forças para buscar os recursos. Tudo isso são oportunidades de nós nos religarmos a Deus, de nos fortalecermos com Deus, fazendo esses pedidos. Chegou a doença, chegou o desafio, fazer o que tem que ser feito. O tratamento, a mudança de hábito, mas principalmente as questões que envolvem o espírito, porque o processo da cura ou superação da dor ou convivência com a dor também vai ter a sua origem lá no espírito, a forma com que a gente vai encarar aquela dor. Com revolta, a revolta não vai ajudar. Vou chegar lá na UPA agora, vai estar lotado. Será que vai estar lotada a UPA agora? Vai estar sempre lotado. Eu vou começar a brigar com todo mundo, com o guarda, com o que atende, com a enfermeira, com a médica. Vou revoltar. Vai resolver alguma coisa? Não, só vai piorar. Só vai piorar, por quê? Porque vai gerar instabilidade no ambiente. Vai abrir portas para conexões negativas. Vai abrir portas, muitas vezes, para aquela espiritualidade que não está interessada no progresso, ali se instalar, e aí aquele momento fica complicado. Então, às vezes, a gente tem que fazer aquele exercício de paciência, de esperar, de fazer o que tem que ser feito, de entender que não dá certo, de tentar novamente, mas, sobretudo, sempre com esperança e buscando ali aquele equilíbrio, buscando mudar o que tem que ser mudado e finalizando, deixando o nosso coração leve. E isso acho que é o mais desafiador perante uma doença. Deixar o nosso coração leve é
deixar para trás aquelas coisas do passado que nos pesam, perdoar quem tem que ser perdoado, pedir perdão se tem que pedir. Ah, amanhã eu vejo. Não é para amanhã, é para agora. O amanhã a gente não sabe. O amanhã a Deus pertence, é a frase popular com a maior sabedoria que tem. O amanhã a Deus pertence, não sei se vai chegar amanhã. Como é que vai ser amanhã? Não, vamos viver hoje. Então aproveitar hoje a convivência, deixar as coisas de maneira mais harmonizada possível, evitar discussões, desarmonias, coisas que são desnecessárias. Porque às vezes quando a gente começa a analisar a nossa vida, a gente vê quanto tempo a gente perde, quanto transtorno a gente cria para a gente mesmo, com coisas que são pequenas, com pequenas picuinhas, com pequenas confusões que nos tiram a harmonia. Então a gente vai começando a ficar mais atento com isso, evitando essas armadilhas que vão se apresentando para nós. Nem sempre a gente vai ter que responder, nem sempre a gente vai ter que dar o troco, nem sempre a gente vai ter que se posicionar, às vezes a gente vai se calar. E vamos combinar aqui, né, pessoal? A coisa mais chata que tem é discutir com alguém que está quieto, não é isso? Não irrita vocês quando estão discutindo? Depende. Por quê? Justamente por quê? Porque não tem a reciprocidade do outro lado. Eu falei forçando a barra mesmo. Não tem a reciprocidade. Só um quer brigar. E quando só um quer brigar, se o outro não quer, não vai ter briga. Amanhã a gente conversa, amanhã a gente vê. Vou pensar no que tu falou. E aí quebra aquela vibração negativa daquele embate que está sendo criado. Isso aí que eu estou falando não é para vocês, é para mim em primeiro lugar. Então a gente começa a desenvolver esses hábitos, começa a calar, começa a serenar o nosso coração, começa a buscar mais a oração, começa a buscar a conexão com a natureza, já falei isso outras vezes, a conexão com as coisas elevadas, a conexão com os animais. Os animais também são formas de vida. Quando a gente está tratando bem um animal, a gente está louvando a Deus. Por quê? Porque aquele animal é uma criação divina. Então é uma conexão de louvor a Deus que a gente está executando. E essas coisas, então, vão fazendo o quê? Vão fazendo a diferença na nossa busca da saúde, na busca do equilíbrio, ou até na convivência e superação de uma doença. Lembrando, como o querido Chico falava, tudo passa. Então a doença ela vai ter um tempo para ocorrer, assim como todos os momentos desagradáveis e difíceis da nossa vida, eles vão ter um término algum dia. A gente pode acelerar isso com o nosso comportamento, a gente pode retardar isso com o nosso comportamento, mas um dia isso é superado. E ali, adiante, as coisas se modificam e nós vamos continuando, porque isso é o processo reencarnatório. A continuidade, a mudança, a oportunidade. E quando a gente começa a entender que Deus é o Deus de oportunidade, a gente vai entender o quê? Bom, eu estou doente, mas agora eu posso me modificar. Ah, Renato, mas eu fumei 50 anos, vou parar agora. Não, para agora. Já é um exercício para outra encarnação. Já é um exercício de superação. Ah, mas tu tem que fazer tal coisa. Não, procura fazer. É um exercício para desenvolver a disciplina. Então, tudo isso são oportunidades que Deus vai nos propiciando. E aí a gente começa a entender, então, que dádiva preciosa é o nosso corpo físico. Então, que possa ficar para a nossa reflexão essas questões muito amplas, muito internas, né? Porque tem coisas que só a gente sabe quais são os nossos desafios e cada um tem os seus, não é isso? Muito obrigado, que assim seja.